tema da mensagem desta noite é: seja o que você nasceu para ser. Durante muito tempo da minha vida, eu fiquei imaginando que eu seria uma pessoa diferente, que eu deveria ser uma pessoa diferente para que Deus pudesse me usar. Para quem me conhece e convive comigo sabe que eu sou uma pessoa muito agitada, uma pessoa inquieta, uma pessoa muito apressada, uma pessoa que fala rápido, pensa rápido e quer agir rápido. E consequentemente quer que as pessoas também pensem rápido, falem rápido e ajam rápido. Então durante muitos anos eu ficava observando os pregadores e as pregadoras e ficava pensando qual deles seria o melhor modelo para que eu pudesse me espelhar. Sempre procurei me espelhar em pessoas que fossem bem-sucedidas nas mais diversas áreas, seja na profissional, na ministerial, seja na área onde eu trabalho, seja na área familiar. E durante muitos anos eu achei que para que Deus pudesse me usar, eu deveria ser uma pessoa meiga, delicada, uma pessoa que falasse pausadamente, uma pessoa serena, tranquila. E vivi frustrada durante muito tempo, tentando ser quem eu nunca fui, quem eu não nasci para ser. Até um dia, eu fui num congresso de mulheres, tinha uma expectativa muito grande de ouvir uma das preletoras, porque eu dizia, nossa, se um dia eu for como esta mulher, ela é calma, ela é tranquila, a voz dela parece que entra dentro do coração enquanto ela fala. Quando eu ouvi pregando, eu disse, meu Deus, eu nunca vou ser como essa pregadora. E logo depois veio uma outra completamente diferente, uma mulher que falava rápido, um jeitão parecido com o meu de gesticular, de falar. Eu disse, eu sou muito mais parecida com ela. E aí naquele momento o Espírito Santo disse ao meu coração, eu uso as pessoas do jeito que elas são, porque elas são apenas instrumentos, porque todo o poder advém de mim, e quem faz sou eu e não você. Naquele momento então eu entendi que Deus gostaria, queria, desejava me usar da forma que eu sou. Alguém que gesticula, alguém que fala rápido, alguém que muitas vezes não respira nem para falar. Então quando você pensar em ser alguém, pense em ser exatamente quem Deus escolheu você para ser. E a palavra de Deus em Efésios 4:11 diz, uns o Senhor chamou para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 2 Coríntios 3:5 diz, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Sabe, este conflito que eu vivi durante muito tempo de minha vida, ele é derivado, ou ele é uma consequência de alguém que não sabia quem era em Cristo. De alguém que ainda não tinha convicções de quem havia nascido para ser. De alguém que vivia uma vida voltada para agradar pessoas. Alguém que mendigava elogios e alguém que mendigava a atenção de pessoas. Mas quando eu descobri qual era a minha identidade, quem eu nasci para ser, e como Deus me amava, como este louvor que nós cantamos agora, que o Senhor nos atrai, ousado amor, ousado amor. Quando eu entendi que o Senhor me amava e me aceitava do jeito que eu era, com todas as minhas deficiências, com todas as minhas limitações, da forma muitas vezes impulsiva, onde eu errava e agia, o Senhor me amava deste jeito. Tudo para mim ficou mais leve, tudo para mim ficou mais tranquilo, tudo para mim ficou mais fácil. Sabe, irmãos, nós nunca vamos conseguir ser quem nós nascemos para ser, quando nós não entendermos, enquanto nós não entendermos que nós somos do jeitinho que somos. E por ser quem nós somos, o Senhor nos ama. E o seu amor nos alcança e o seu amor nos atrai. E é do jeito que você é que o Senhor quer fazer uma linda obra na tua vida e cumprir todos os propósitos para o qual Ele permitiu que você viesse a este mundo e vivesse até agora. Existem ministérios, existem pastores que são especialistas em vários assuntos da Bíblia.
Existem pastores que são especialistas em falar do final dos tempos. Existem aqueles que ministram sobre cura. Existem aqueles que ministram sobre libertação física, libertação de demônios. Existem pastores que têm um conhecimento vasto em várias áreas. E eu também ficava perguntando, Senhor, no que eu vou pregar? Qual vai ser o meu ministério? Sobre o que eu vou falar? E um dia o Senhor falou, fale aquilo que arder no teu coração. E sempre o que arde no meu coração é falar de sentimentos, de pensamentos, de emoções e atitudes. E hoje não será diferente. Quando eu olho para o Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, onde você encontra ali, provavelmente o salmista Davi, quem o escreveu, não há esta certeza, quando você estuda, diz que não existe o nome de um autor, mas pela forma como o texto foi escrito, acredita-se que tenha sido Davi. Quando eu leio o Salmo 119, 10 e 11, que diz assim, com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esta tem sido a minha busca. É isso que eu tenho procurado fazer. Buscar ao Senhor de todo o meu coração. Com todas as minhas falhas. Com todas as minhas limitações. Com todas as minhas deficiências. E o que o Senhor coloca no meu coração nesta noite é que através da palavra que você seja encorajado e inspirado a buscar ao Senhor com todo o teu coração. E quando nós buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, essa deve ser a intenção de todos nós, não apenas de pastores, de supervisores, de diáconos, daqueles que tocam, daqueles que louvam, daqueles que servem. Não, buscar ao Senhor de todo o teu coração deve ser uma intenção de todo cristão. Quando criança, os pais devem ensinar os filhos a aprender a buscar ao Senhor de todo o coração. Quando jovem, adolescentes, os pais devem ensinar os seus filhos e também os líderes devem ensinar o jovem e o adolescente como buscar ao Senhor e como encontrar ao Senhor. Mas quando nós nos tornamos adultos, quando nós nos tornamos aqueles que já têm o poder de decidir, tem que partir de nós o interesse de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Mas em todas estas tentativas de buscar ao Senhor, nem o jovem, nem o adolescente, nem o adulto, nem o ancião conseguirão encontrar ao Senhor. Continuar buscando ao Senhor de todo o coração, se não puder contar ou se desprezar a ajuda do bom amigo Espírito Santo. Até para buscar ao Senhor, até para continuar insistindo em conhecer quem Deus é e quem você é, você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. Porque se Ele não nos ajudar, nós não vamos conseguir nos manter neste propósito. Porque muitas coisas vão tentar nos afastar, muitas coisas vão tentar nos desviar, muitas coisas vão tentar tirar você do foco e do propósito, que é buscar ao Senhor de todo o teu coração. E buscar ao Senhor de todo o teu coração, diz a palavra de Deus em João 14, 26, que o Espírito Santo, Ele irá nos aconselhar, nos ensinar e nos lembrar. Repete comigo: o Espírito Santo me aconselha, me ensina e me faz lembrar. O que está escrito em João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ainda que eu não viesse nesta noite lhes ensinar, ainda que não existissem pequenos grupos para ensinar, ainda que não existissem líderes para ensinar, você pode contar com o amigo Espírito Santo para que Ele te ensine todas as coisas daquilo que o Pai quer que você aprenda e conheça. Jovem,
Eu vou olhar para a galeria porque é onde nós temos uma quantidade maior. O amigo Espírito Santo quer ensinar vocês, quer aconselhar vocês e quer fazê-los se lembrar de tudo aquilo que vocês têm ouvido. Vocês têm um mestre. Chamem pelo Espírito Santo. Consultem o Espírito Santo. Orem para que o Espírito Santo ensine vocês o caminho que vocês devem andar e como desfrutar daquilo que a palavra de Deus tem para vocês. Irmãos, nós temos o Espírito Santo e eu acredito que nós usamos tão pouco, nos beneficiamos tão pouco deste grande amigo chamado Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Ele é o Espírito Santo. Para buscar ao Senhor de todo o teu coração, você vai precisar empenhar toda a tua força, todo o teu intelecto, todo o teu conhecimento, toda a tua fraqueza, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, através de uma entrega total. Quando buscamos alguma coisa, nós temos que tomar uma decisão de ir para encontrar algo. Então, quando o Salmo 119 foi escrito e disse: busquei ao Senhor, significa, ele empenhou toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua determinação. Não é uma vontade fraca. Quando nós decidimos buscar ao Senhor, não pode ser algo que no domingo me dá vontade, mas na segunda essa vontade se esvai. Buscar ao Senhor não quer dizer vir à igreja. Você pode vir à igreja, você pode fazer parte de um pequeno grupo, você pode se batizar nas águas, você pode participar da Santa Ceia, mas isso não quer dizer que você esteja buscando ao Senhor, porque buscar ao Senhor não está limitado ao espaço físico onde você está. Não é o fato de você vir à igreja que te dá a certeza que você vai encontrar ao Senhor. Não é o fato de você dobrar os seus joelhos que te garantirá que você encontrará o Senhor na tua busca. O que te garantirá o sucesso ou o fracasso de buscar ao Senhor é a intenção, é a intensidade, é a perseverança e é a confiança de que se você buscar ao Senhor, Ele te achará. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: você tem buscado ao Senhor de todo o teu coração? E se você o tem buscado, você o tem encontrado? Eu estou no processo de jejum de redes sociais, porque deixar de tomar refrigerante para mim é fácil, deixar de me alimentar não é tão difícil, deixar de comer doce é um pouco mais trabalhoso, mas me abster das redes sociais, isto para mim, naquele momento o Senhor disse: este será o teu sacrifício. Eu entro nas minhas redes sociais para acessar as redes da empresa. E durante muito tempo eu usava isso como uma desculpa. Eu preciso ter o controle das redes sociais da empresa. Então eu entro na minha rede para olhar da empresa e acabava ficando na minha própria rede. E o nome é rede, né? É uma rede. Você entra e não consegue sair de lá. E há 15 dias o Senhor tem falado ao meu coração coisas que eu não ouvia falar há muito tempo. Porque eu decidi buscar ao Senhor de uma forma como eu nunca havia buscado, com todo o meu entendimento, com toda a minha força e dedicando ainda mais tempo à presença dEle. Sabe, irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor, porque Ele está lá pronto, só nos esperando para nos revelar coisas que Ele jamais nos contou antes. Vamos continuar. Para que haja uma busca, é preciso haver uma entrega. E para haver o encontro nesta busca, é preciso sair da posição em que se está.
Eu não posso continuar buscando ao Senhor agindo da mesma maneira como sempre agi. Eu não posso buscar ao Senhor dedicando pouco tempo, ou quase nenhum tempo, ou a mesma proporção de tempo que eu sempre dediquei. Porque quanto maior for a busca, quanto maior for o anseio e a necessidade de ter um encontro com Deus de uma forma que você nunca teve, mais você vai ter que se empenhar nisto. Para isso você vai ter que sair da tua zona de conforto. Talvez você tenha que mudar alguns hábitos da tua rotina para buscar ao Senhor da forma que Ele quer ser encontrado por você. E quando nós falamos que você vai ter que sair da onde você está, da posição que você está, para ter um encontro com alguém especial, o Espírito Santo me conduziu à história de dois irmãos, Jacó e Esaú, filhos de Rebeca e de Isaac. Eram dois irmãos gêmeos, mas totalmente diferentes. A palavra de Deus diz que quando o primeiro filho nasceu, o seu irmão estava agarrado ao seu calcanhar. Como a palavra de Deus diz, o filho mais velho tinha direito a algo chamado primogenitura. Ele tinha direito à herança do pai, à bênção do pai. E quem dentro dessa história tinha direito era Esaú. Mas diz a palavra que um dia Esaú saiu. E quando ele voltou, o seu irmão lhe ofereceu um prato de guisado, um prato de sopa, um prato de comida. E disse que em troca daquele prato de comida, Esaú deveria dar a Jacó aquilo que ele tinha chamado primogenitura. E Esaú, pela fome, entregou a seu irmão Jacó a sua primogenitura. Gênesis 25, do 31 ao 33 diz: Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. O pai de nada ficou sabendo. O pai envelheceu, perdeu a visão. E num determinado dia ele disse para Esaú, seu filho preferido, para que ele fosse à caça de animais, de cabritos, trouxesse e preparasse para ele uma comida gostosa, porque o pai estava perto de morrer e queria abençoá-lo antes que isso acontecesse. Rebeca, aquela mãe que tinha um filho preferido, que era Jacó, ouviu aquilo e disse para Jacó: Vai, traga 2 cabritos, eu farei a comida e nós vamos enganar o seu pai. Vamos pegar a pele do cabrito, vamos pegar a roupa do teu irmão, e quando o teu pai for para abençoar, será você o abençoado e não ele. Isso você vai encontrar em Gênesis 27, do 6 ao 28. Quando Esaú chega e descobre o que Jacó havia feito, Esaú faz um juramento e diz: Depois que o nosso pai morrer, eu mato você. Rebeca, então a mãe, quando percebeu que a situação estava séria, disse para que o seu filho preferido Jacó fosse embora morar na casa do seu tio Labão, porque lá ele ficaria durante um tempo até que a raiva do seu irmão passasse e depois ele voltaria. Vamos ler o que está escrito em Gênesis 27, 41. Não está aí, eu leio aqui. Quando Esaú chega e descobre, fica furioso e faz uma ameaça de matar seu irmão Jacó, depois que Isaac, seu pai, morresse. Depois em Gênesis 30 e 42, diz que Jacó se apaixonou por Raquel, filha do seu tio, e trabalha então 7 anos para que seu tio lhe dê as mãos de Raquel em casamento. Mas aquele que havia enganado seu pai agora é enganado pelo seu sogro. E Labão não dá a mão de Raquel, dá a mão de Leia, sua filha mais velha. Jacó então trabalha mais 7 anos para o seu tio, para poder casar-se com a mulher que ele se apaixonou. E diz a palavra de Deus que Jacó trabalhou ao todo para o seu tio
durante 20 anos. Durante esses 20 anos, ele casou-se com Leia nos 7 primeiros anos, trabalhou mais 7, casou-se com Raquel, e depois, durante mais 6 anos, ele foi adquirindo bens e patrimônio, e foi aumentando então os seus bens. Mas existiu um dia em que o Senhor ordena a Jacó para que volte para a casa dos seus pais. Está em Gênesis 31:3, e diz assim: E disse o Senhor a Jacó: Torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Note, Jacó já estava estabilizado, já tinha filhos, já havia se casado, já havia conquistado bens ali onde seu tio estava, já era um homem respeitado, já tinha os seus servos, os seus escravos. Mas existia algo que ele precisava resolver. Existia algo que ele deixou pendente no seu passado, uma situação que ele fugiu, não quis enfrentar. 20 anos depois, Deus diz: Jacó, volta. Você vai ter que consertar-se com teu irmão Esaú. Volta para a casa dos teus pais. Mas lembrem-se, havia uma ameaça de morte, e Jacó sentiu medo. Gênesis 32:7 diz que então Jacó temeu muito e angustiou-se. Gênesis 32:11 diz: Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira e a mãe dos meus filhos. Diz que Jacó estava com tanto medo, mas ele obedeceu o que Deus disse para ele fazer. Jacó então parte, manda os seus servos na frente, com presentes para entregar para Esaú. Quando ele recebe a notícia que Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens, ele se apavora, mas continua caminhando. Ei, escute uma coisa: para que você busque ao Senhor de todo o teu coração, você muitas vezes terá que deixar algumas coisas para dedicar tempo e seguir no caminho da busca até encontrar ao Senhor. O Senhor nos convida a buscá-lo. Assim como o Senhor disse para Jacó: Jacó, vem, vem Jacó, volta para a tua casa, volta para a casa dos teus pais. Jacó foi, ele teve medo, ele teve insegurança. Quantas pessoas têm medo de ouvir Deus falar? Quantas pessoas não buscam a Deus porque imaginam que Deus, sendo um Deus tão poderoso, Ele é ocupado demais para atender ou responder a oração? Quantas pessoas não buscam a Deus porque julgam que Deus seja alguém distante? Eu quero dizer a você: Deus está mais perto de você do que você imagina. Basta você chamar pelo seu nome: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus nos relata diversas vezes Jesus cercado de multidão. Quando alguém chamava por Ele, no meio da multidão Ele ouvia. O que o Senhor quer é que você deseje buscá-lo de todo o teu coração, que você chame por Ele, que você diga para Ele: Senhor, eu tenho vontade de te conhecer, eu tenho desejo de te conhecer, eu tenho desejo de saber quem o Senhor é e quais são os planos que o Senhor tem para a minha vida. Sabe, irmão, Jacó teve que enfrentar o seu medo, a sua resistência. Jacó teve que enfrentar a sua insegurança. E nesta busca acontece algo num determinado percurso, numa determinada parte daquele caminhar, para chegarmos a ser quem nós nascemos para ser. Ninguém se transforma se não passar pelo processo do fogo. Ninguém se transforma se não passar pelo processo de purificação. E ouvindo um dos pregadores durante esta semana, uma das mensagens, ele dizia assim: a uva, o cacho mais caro, talvez você encontre em torno de 12 a 15 reais o valor de um cacho de uva.
Mas esta uva, depois que ela passa pelo processo de ser pisada, de ser esmagada, depois que ela passa por aquele processo de dor, ela pode se transformar num vinho, e um vinho caro, um vinho que tem uma posição de destaque. A uva, ela é perecível durante 10 dias, 5 dias. Talvez você desperdice aquele cacho porque ele ficou ruim, ele ficou com sabor ruim. Mas o vinho não, quanto mais tempo passa, mais caro ele fica. Irmãos, nós precisamos aceitar a dor e o sofrimento que temos vivido nestes dias, sabendo que este não é o nosso fim, mas através de todo este processo, o Senhor vai transformar áreas da nossa vida que jamais puderam ser transformadas por Ele, porque nós não permitíamos que Ele o fizesse. Não importa a dor que você esteja vivendo, não importa as lutas que você esteja passando, não importa as adversidades que você esteja vivendo, ou aquelas pessoas que você ama, até nisso aprenda a glorificar e dar graças a Deus, porque este não é o fim, é apenas o começo de algo que Deus tem para a tua vida. O Senhor quer fazer algo melhor em nós. O Senhor quer extrair a nossa essência. Ele quer fazer com que aquilo que Ele nos deu se torne nítido e notório para todos que estiverem ao nosso lado. Ele quer fazer com que a luz de Cristo que habita em você brilhe no meio das trevas. A palavra de Deus diz para vocês, jovens: jovens, vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. A palavra de Deus não nos vê como muitos nos veem. A mídia diz que os jovens são confusos. A mídia diz que os jovens não sabem o que querem da vida. A mídia diz que os jovens, eles estão completamente alheios a todas as situações. Como a mídia fala tantas coisas das mulheres, que as mulheres precisam ser empoderadas, que as mulheres precisam competir com os homens, que as mulheres precisam se igualar aos homens. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não considera o jovem como sendo alguém fraco, mas a Bíblia considera o jovem como alguém forte. A Bíblia não diz que a mulher tem que ser forte, a Bíblia diz que a mulher tem que ser sábia. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia, ela constrói a sua casa. A mulher sábia, ela é a parede, para que o marido seja o telhado e lhe dê cobertura, porque ele é o sacerdote e a cabeça da casa. Jacó recebeu uma nova identidade. Jacó entendeu que a partir daquele momento, tudo que ele havia passado, o tempo em que ele havia ficado afastado de sua família, o tempo que ele fugiu do seu irmão, o tempo em que ele trabalhou pelo seu sogro, que foi enganado por ele, aquele tempo havia passado. Deus queria algo novo na vida dele. Eu quero te dizer que sua mudança de nível irá ocorrer quando você entender quem você nasceu para ser. Eu não nasci para ser uma pessoa meiguinha. Eu não nasci para ser uma pessoa que fala manso. Eu não nasci para ser uma pessoa serena e tranquila. Outras nasceram para ser assim. E Deus usará poderosamente, como já tem usado, cada um do seu jeitinho. Quando nós olhamos para o outro como ele é, e começamos a querer ser como ele é, nós estamos desprezando e desvalorizando aquilo que nós somos. Sabe quem ganha? O inimigo, que ri da sua cara, zomba de você e diz: nem você acredita que é capaz. Você é capaz de ir muito além do que você possa pensar ou imaginar, através do poder de Cristo que opera na tua vida. Sozinho não somos capazes, mas através do poder de Cristo nós somos capazes. E o propósito de Deus se cumpre quando buscamos de todo o nosso coração. E o propósito dele é transformar a tua identidade, te dar um novo nome, te dar uma nova posição, te levar
para uma mudança de nível em todas as áreas de sua vida. Você acredita nisso? Jacó teve essa experiência profunda com Deus, em sua busca por cumprir a vontade dele, quando o Senhor disse: volta para tua casa, volta para tua terra. Mas para isso ele precisou empenhar toda a sua força. Ele lutou com o anjo. Ele precisou colocar todo o intelecto dele. Quando ele disse: não vou deixar você ir se você não me abençoar. Ele precisou reconhecer a sua fraqueza. Quando ele disse: o meu nome é Jacó. Ele precisou empenhar tudo o que ele tinha e o que ele era. Quando ele teve as suas juntas das coxas tocadas pelo anjo. E ele precisou fazer uma entrega total. Quando ele disse: meu nome é Jacó. Não vai se você não me abençoar. Eu não saio daqui se você não me abençoar. Eu não te deixo ir se você não me abençoar. Ele estava decidido. Que você possa ser encorajado e encorajada nesta noite a sair daqui decidido a buscar mais ao Senhor enquanto podemos achá-lo. O Senhor quer, em Gênesis 35, do 10 ao 12, cumprir o seu propósito. E nós vamos ler aqui Gênesis 35, 10 ao 12. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante seu nome será Israel. Assim Deus deu a ele o nome de Israel. Deus mudou a identidade naquele encontro. Quando buscamos ao Senhor e temos um encontro com Ele, Ele desconstrói aquelas crenças que um dia lançaram sobre nós. Ele desconstrói a imagem deturpada que um dia fizeram com que a gente acreditasse que a gente era. Ele desconstrói as mentiras, as maldições, as crenças limitantes de que não podemos e não somos capazes, não somos merecedores. Porque assumimos uma nova posição em Cristo. Também ele disse, Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fértil e multiplique-se. Naquele encontro, o Senhor disse para ele: eu não apenas mudo a tua identidade, mas eu vou te dar prosperidade, seja fértil e multiplique-se. Naquele encontro, ele também mudou a posição de Jacó. Disse: você se tornará uma grande nação, de até mesmo muitas nações. Ele estava dizendo: Jacó, você vai ser o maior de todos os maiores. Disse também para Jacó: haverá reis entre os seus descendentes. O Senhor estava revestindo Jacó, que não era mais Jacó, agora era Israel, de autoridade. Quantos aqui querem ter autoridade? E mais, também deu a Jacó uma herança e disse: eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu darei a você e a seus descendentes. Ei, quando você busca o Senhor, Ele muda a tua identidade, Ele te traz prosperidade, Ele te coloca numa posição de destaque, Ele reveste você de autoridade, mais ainda, Ele dá uma herança que não é só para você, mas é para os seus descendentes. Só porque você busca. Jacó imaginou que fosse apenas se encontrar com sua família. Jacó tinha uma visão limitada daquele chamado de Deus. Quando Deus disse: vai, volta para tua casa, Jacó talvez disse: vai haver reconciliação com meu irmão, eu vou poder reencontrar a minha família, os meus entes queridos. Mas naquele caminho, Deus tinha algo extraordinário para fazer na vida de Jacó. Eu não sei em que etapa do caminho que você está. Eu não sei se você está perto ou longe de chegar na presença daquilo que um dia você imaginou. Mas eu quero te dizer que neste caminho, até você alcançar completamente o que você espera, Deus estará disposto a ter encontro com você e fazer neste encontro algo extraordinário que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e não chegou ao teu coração. O Senhor quer fazer algo extraordinário, mas você não pode ficar na mesma posição.
de só querer receber de Deus. Você não pode ficar na posição de coitado, esperando que alguém te dê migalhas que seja a palavra de Deus. Você tem que ter atitude. Você tem que desejar no teu coração. Você tem que ansiar. Tem que ser como o ar que você respira. Nós nunca demos tanta importância a respirar como agora, quando somos sufocados por uma máscara. Tiramos, respiramos e recolocamos. O Espírito Santo quer fazer a mesma coisa. Que Ele seja o seu primeiro pensamento quando você acorda, e que Ele seja o seu último pensamento quando você vai dormir. E durante todo o dia, que o teu pensamento esteja voltado para a palavra de Deus. Este é o lugar do encontro. Todo tempo, desejando falar e ser ouvido e ouvir a voz do Senhor. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos, pois eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos, para alcançar o que Jacó alcançou, para desfrutar das bênçãos que Jacó desfrutou. Precisamos de 7 passos. 1. Dedicar tempo para buscar a Deus. Isso tem que ser sua prioridade. Você tem que colocar na agenda Google: prioridade 1, buscar a Deus de todo o meu coração. Na sua agenda de papel, buscar a Deus de todo o meu coração. No post-it, buscar a Deus de todo o meu coração. Na tela do teu computador, buscar a Deus de todo o meu coração. Quando você se olhar no espelho de manhã, buscar a Deus de todo o meu coração. Quando você for dirigir, buscar a Deus de todo o meu coração. Quando você for escolher a tua roupa, buscar a Deus de todo o meu coração. Isso tem que arder no teu coração, tem que ser a tua prioridade. A palavra de Deus em Salmos 84:10 diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que um em outra parte 1000. Salmos 27:4 diz: o anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa ou na presença do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. 1. Buscar ao Senhor. 2. Buscar a Deus em todo o tempo. Efésios 6:18 diz como é que nós buscamos ao Senhor em todo o tempo. Vamos juntos? 1, 2, 3. Orando em todo tempo e súplica, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando devemos orar ao Senhor? Em todo tempo. Quando nós acordamos, nós devemos sim fazer uma oração. Devemos nos revestir da armadura de Deus. Mas nós devemos também, durante todo o dia, estar em comunhão com o Espírito Santo e orando a Deus. Senhor, me guarda, Senhor, me livra, Senhor, me abençoa. Quando alguém vier pedir oração, orar naquele momento em que a pessoa pede oração, e não simplesmente anotar na agenda para o outro dia, no momento do teu TSD. A palavra de Deus diz que nós devemos orar em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança. Precisamos ser perseverantes na oração. Tem que ser algo que arda no teu coração. E sabe o que acontece com alguns? Porque acham que não sabem orar bem, porque não sabem falar, ou porque não conseguem ficar ajoelhados, ou não conseguem orar por muito tempo, não oram nada. E o desafio que eu quero te lançar para esta semana é: ore o tempo que você puder orar. Ore o tempo que você puder orar, porque será mais do que o tempo nenhum. Dedique o tempo que você puder.
E durante o dia, clame ao Senhor, ore ao Senhor, chame pelo Senhor, invoca o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que quando eu invoco o nome do Senhor Jesus, eu sou salva. Terceiro passo, leia a Bíblia. É uma delícia nós termos a Bíblia nas nossas mãos, no smartphone, baixarmos várias traduções, é muito bom. Mas nada substitui a Bíblia impressa, onde você pode grifar, onde você pode anotar, onde você pode ler, pode pegar a referência bíblica e se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Tenha a Bíblia perto de você. Compre traduções diferentes. Se você não souber aonde adquirir uma Bíblia física, existe no centro da cidade uma loja que vende. Essa loja se chama Maranata. Olha uma propaganda aí de graça. Você encontrará diversas traduções, Bíblia da Mulher, Bíblia Thompson, Revista e Atualizada, NVI, você encontrará muitas traduções. Não é isso o importante é que você leia a Bíblia, e a Bíblia seja um livro onde você medite de dia e de noite. Porque a palavra de Deus diz que se você fizer assim, no tempo oportuno você produzirá frutos, como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. A Bíblia, irmãos, nada mais é do que uma carta que foi escrita pelo Pai para cada um de nós. Deus fala com você, Deus ministra suas necessidades, Ele direciona no caminho em que você deve seguir, por intermédio da palavra escrita, e Ele lhe diz o que fazer e como viver. Leia a Bíblia. Nenhum livro, nenhum best-seller pode substituir a Bíblia. Podemos devorar livros evangélicos, com bases e referências bíblicas, mas não existe nenhum livro que substitua a Bíblia. 4, crer na palavra de Deus, porque o conhecimento gera fé. Se você não conseguir acreditar naquilo que eu estou ministrando, se você não conseguir acreditar no que o pastor Góes ministrou, que está em Malaquias 3, se você não acreditar naquilo que você cantou ou ouviu, significa que te falta conhecimento da palavra de Deus. E através desta busca e da leitura da Bíblia, virá o conhecimento, e através do conhecimento a fé. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. 6º passo, para termos as mesmas bênçãos que Jacó recebeu, nos arrependermos de confiar mais em nós, nas pessoas, do que em Deus. 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Quantas vezes nós acreditamos em tantas coisas que nos dizem, tantas coisas que falam, tantas notícias, em tantas informações que nos trazem, tantas maldições que nos lançaram, tantas palavras malditas, mentiras que se tornaram verdades. É uma especialidade de Leviatã, transforma a mentira em verdade e transforma a verdade em mentira. E temos dificuldades de acreditar na palavra de Deus. Acreditamos que Deus possa fazer coisas grandes na vida do outro, mas não acreditamos que Ele seja capaz de fazer algo grande nas nossas vidas. Acreditamos que Deus seja capaz de multiplicar na vida do outro, mas não que Ele possa fazer isso na nossa vida. Que Deus possa salvar o casamento do outro, mas não possa fazer isso no nosso casamento. Que Ele possa curar a enfermidade do outro, mas não curar alguém que nós amamos. Quando nós fazemos isso, nós estamos pecando. Quando nós não acreditamos que Deus possa mudar a nossa história, possa nos dar o domínio próprio para controlar o nosso temperamento. Quando não acreditamos que somos capazes de buscar a Deus e encontrá-lo. Quando não acreditamos que somos capazes de ler a Bíblia
e entender o que está escrito na palavra de Deus através do Espírito Santo e da nossa dedicação de tempo. Quando nós não acreditamos que o Senhor pode fazer algo na nossa vida que vem impactar não somente a nós, mas aos nossos filhos e aos nossos descendentes, nós estamos indo contra a palavra de Deus e mostrando que não temos fé naquilo que dizemos que temos. E quando fazemos isso, estamos pecando. Não acreditar que Deus seja poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, através do poder dele que está nas nossas vidas. Não acreditar nisso é pecado. Quando você não tem coragem de impor as suas mãos e orar por um enfermo, porque acredita que ele não será curado, porque você é fraco, isso é pecado. Porque não é você que cura, mas é o poder de Deus que está na tua vida que cura. Não é você que fala, mas Deus usa a tua voz, a tua boca para falar através de você. Mas quem fala é o Espírito Santo através da palavra. Dê um passo de fé. Chegue no centro daquilo que Deus criou você para fazer e ser. Se te disseram que você não era capaz de falar em público, duvide disso e comece a falar para pessoas à tua volta, e você vai ver que em pouco tempo você estará ocupando tribunas para falar. Quantas vezes dizem: você nasceu com o dom da palavra? Você pode nascer com muitos dons, mas se você não usar os dons que você tem, você não é nada. Mas você talvez não tenha nascido com dom, mas tem um desejo ardente no teu coração. Se você buscar ao Senhor, o Senhor te levantará, como muitos foram levantados quando ninguém dava nada para eles. O Senhor quer ver o que está no teu coração. O Senhor quer saber se você está disposto a dedicar tempo, a buscar a Ele em todo o tempo, a ler a palavra, a crer naquilo que Deus está falando. Se você está disposto a se arrepender da sua falta de fé e confiança. Esta é a confiança que temos nele, que se nos aproximarmos e pedirmos algo segundo a vontade dele, ele nos ouvirá. Não se preocupe se aquilo que você está pedindo é da vontade dele ou não, porque se não for da vontade dele, ele não vai te dar. Simples assim. Quantas vezes nós deixamos de pedir algo para o Senhor porque não nos sentimos merecedores? Ore, peça, mesmo que você não se sinta merecedor, porque não é pelo sentimento que você ora, mas é pela confiança na palavra de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego para mim naquela empresa. Sabe, Senhor, eu passo lá e meu coração transborda de desejo, de alegria, de um dia estar lá. Eu me vejo lá, Senhor. Senhor, abre a porta de emprego naquele lugar. Se não for da vontade de Deus, a porta naquela empresa não será aberta e Deus abrirá outra. Mas não se intimide de falar com o Pai. Nenhum filho, quando confia no Pai, vai se intimidar de fazer algum pedido, mesmo que o Pai diga: filho, não. O problema é que nós somos muito tímidos diante de um sacrifício tão grande, de uma conquista extraordinária. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor como quem precisa de migalhas. Entre na presença do Senhor com autoridade, com intrepidez, porque o que te separava dele já foi rasgado, não existe mais separação. A tua falta de confiança e de fé podem te separar de Deus. Esses dias atrás eu chamei o Ney e disse: bem, este ano está sendo um ano bastante trabalhoso, mas nós não podemos parar. Nós temos que avançar. Nós temos que continuar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E nós vamos dar um passo de fé. E nós vamos chamar uma arquiteta. E nós vamos pegar aquele terreno que está vazio. E nós vamos ampliar o nosso negócio. Ninguém está ampliando. Empresas estão fechando.
Mas eu tenho um Deus que faz o impossível. E agindo Ele, ninguém poderá impedir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Existem pessoas que pararam de procurar algo que sonharam para este ano e escreveram nas metas do jejum e oração, porque acreditaram na mentira que este não é o melhor ano. Quem disse que não é o melhor ano? A mídia? Quem disse? Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que estão comprando casa neste ano. Pessoas que estão sendo promovidas no trabalho neste ano. Eu tenho ouvido testemunhas de pessoas que estão sendo empregadas neste ano. Quem disse que Deus não pode fazer algo ainda neste ano na tua vida? Quem disse? Diabo. Você. As pessoas. Rejeite esta palavra em nome de Jesus de Nazaré. Porque não foi isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer. Porque isso faz parte de um mundo fracassado. O escravo não tem direito a nada, mas nós temos direito a tudo que Jesus conquistou naquela cruz. Você tem direito, irmão. Você tem direito, irmã. Isso não é mérito teu, é mérito de Cristo, que vai fazer isto para que outros vendo tenham a fé alimentada através da sua vida. Sétimo, se agarrar a firme esperança e não se afastar da palavra. É uma decisão. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Se agarre firme à promessa do Senhor, porque aquele que prometeu, Ele é fiel. Cadê a visão do que Deus deu para você? Cadê o projeto que Deus deu a você? Cadê o chamado que Deus fez a você? Cadê as vidas que Deus entregou a você? Cadê a porta que você abriu para que o Senhor fizesse algo? Onde está? Vitinho, equipe do louvor, podem subir. Você precisa se agarrar à promessa. E quando eu falo se agarrar à promessa, não pense que não existe uma batalha, que não existe uma luta, que não existe uma guerra, onde um apenas vai vencer. Você precisa determinar a buscar a Deus, porque enquanto você busca a Deus, Ele faz o que você não faz, Ele age onde você não age, e Ele te dá força para continuar lutando, até que a vitória seja completa na tua vida. Irmãos, quando nós buscamos a Deus, não é porque Ele precisa nos encontrar. O Senhor sabe onde você está. Ele sabe a tua situação. Ele sabe onde você está posicionado no caminho. Mas Ele quer ver se você vai se voltar a Ele, se você vai caminhar na direção dEle, e se você vai ter o desejo disso. Por isso, irmãos, insista, se esforce, se dedique em buscar a conhecer quem Deus é. Viva aquilo que Deus te fez para viver da melhor maneira. Seja o que Deus te criou para ser e testemunhe os feitos que o Senhor tem feito na tua vida. Testemunhe, celebre, regozije-se, conte as bênçãos. Quantos aqui receberam algo de Deus neste ano de 2020? O nosso Deus não parou de trabalhar. O nosso Deus não encolheu as suas mãos, os seus braços. O nosso Deus não está se fazendo de cego que não possa ver, e nem de surdo para que não possa ouvir. O nosso Deus continua sendo Deus sobre tudo, sobre todos, mas Ele quer e Ele espera que você assuma a sua posição em Cristo e a identidade para o qual Ele te chamou. O Senhor quer que você assuma uma posição. Se coloque em pé. E algo que o Senhor colocou no meu coração ontem, conversando com uma irmã, é que muitos não testificam das maravilhas do Senhor, porque se sentem constrangidos.
envergonhados até de dar testemunho diante de tanta coisa ruim acontecendo. Irmãos, para contar coisa ruim você não precisa. Já tem gente demais fazendo isso. A mídia em massa ganha milhares e milhões de reais, de dólares, vendendo notícia ruim. Você não precisa ser um porta-voz das coisas ruins, a não ser que você diga: estou passando por este processo, mas eu não acredito que vou continuar aqui, porque eu sei em quem eu tenho confiado, e Deus tem me sustentado, e apesar de tudo isso que eu estou vivendo e você está vendo, eu quero te dizer que eu continuo confiando no Deus que pode todas as coisas. Se for para você contar algo ruim da tua vida, algum momento que você esteja vivendo hoje difícil, diga isto, mas glorifique o Senhor e se posicione como quem sabe quem é em Cristo. Mas se você não puder fazer isso, lembre-se de tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida neste ano. Lembre-se das vitórias que Ele te deu. Lembre-se dos livramentos que Ele te deu. Lembre-se das mãos poderosas do Senhor que estão estendidas sobre você e a tua casa, e glorifique e testemunhe isso, para que isso gere fé no coração dos mais fracos. Nós cantamos, antes do louvor, entregar a palavra, um louvor que nós cantamos ali, dizendo da grandeza do nosso Deus. E dissemos: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é meu Deus. E eu te pergunto: o teu Deus é grande? Você tem certeza que o teu Deus é grande? Então, se o teu Deus é grande, você tem que acreditar e confiar que um Deus grande só pode fazer grandes coisas na tua vida. Um Deus grande só pode fazer transformações profundas na tua vida. Um Deus grande só pode esperar coisas grandes de você, e o que Ele espera de você é um passo de fé na direção dEle. E nós vamos pedir ao Senhor neste momento que nos faça entender esta palavra, que o amigo Espírito Santo venha revelar naquilo que está desajustado em nós, aquilo que está fora do trilho, entre a nossa forma de ser e agir e a forma de Deus ser e agir. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre como Ele nos vê nesta noite, e se existir em nós algum caminho mau, que Ele possa endireitar nesta noite, e que nós possamos nos voltar para o Senhor, que possamos receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós, porque grande é o nosso Deus, poderoso, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa, o ômega, o início, o fim, o que era, o que é, o que há de vir, aquele que arrancou as chaves da morte, aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida, aquele que morreu mas ressuscitou, aquele que foi para nos preparar lugar, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que curou a mulher hemorrágica, aquele que deu vista aos cegos, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que curou a lepra, aquele que deu vista a tantos, aquele que tirou você da onde ninguém acreditava que um dia você sairia. Olha onde você estava e olha onde você está. Olha quem você era e olha quem você é hoje. Eu era menos provável, e o Senhor tem feito algo na minha vida que nem eu acredito. Não por mérito meu, mas pela confiança que eu tenho na palavra e pela misericórdia do Senhor. Não é pelo muito que você faça ou por você não fazer nada,